Olá, esse vídeo mostra a evolução da epidemiologia durante o século XIX. Destacaremos diversos personagens importantes, como Eduardo Gini e a primeira vacinação coletiva, Louis René e seus estudos das desigualdades sociais, William Fay com as leis das epidemias e John Snow e a descoberta da transmissão hídrica de doenças. Adolf Kettler e a aplicação das estatísticas biológicas e sociais. Ignaz Semmelweis e seus procedimentos antissério. E ainda, Louis Pasteur com o início da pasteurização e o desenvolvimento das primeiras vacinas, dando início à era da bacteriologia e da microbiologia. Venham comigo e façam bom proveito. Inicialmente, precisamos contextualizar os fatos importantes que ocorreram no século XIX. A mecanização em substituição ao trabalho artesanal aumentou a produção de bens em escala geométrica. Com isto, predominou a mecanização e a indústria de manufatura têxtil, com a exploração da mão de obra, impondo trabalhos exaustos aos empregados. A Revolução Industrial trouxe a invenção da locomotiva a vapor, agilizou significativamente o fluxo de pessoas entre cidades e o resultado foi o êxodo rural, aumentando a população nas grandes cidades em até 300%, como foi no caso de Londres, por exemplo. Essa situação favoreceu o aparecimento de grandes epidemias, como a epidemia de varíola, de cólera, de febre amarela, entre outras. Paralelamente, ocorreu a descoberta da causalidade das doenças, encerrando o período de suposições e crenças. Inicialmente, descobriu-se que a cólera era de transmissão hídrica pela água consumida nas residências. Em seguida, constatou-se que algumas doenças eram causadas por bactérias, dando início à teoria microbiana, na qual as doenças eram causadas pelos micróbios. Em consequência, ocorreu o fim da teoria miasmática, na qual as doenças se originavam pelo conjunto de substâncias nocivas que emanavam dos pântanos, conforme vimos anteriormente. Dito isso, veremos a seguir algumas personalidades que contribuíram para o avanço da epidemiologia no século XIX. Então, começaremos com Eduardo Jenner, médico e naturalista britânico que viveu na Inglaterra entre 1749 e 1823. Considerado o pai da vacinação, Jenner provou que as pessoas inoculadas com varíola bovina eram imunes à varíola humana. Jenner testou sua tese raspando pus das feridas da ordenhadeira das vacas de sua fazenda, conhecida como Sarah Nelms, que tinha contraído varíola bovina, sem, no entanto, manifestar a doença. Em seguida, Jenner inoculou o pus nos braços do menino de 8 anos chamado James Phipps. O menino teve febre e algum mal-estar, mas não desenvolveu a varíola humana. Depois que o menino se recuperou, Jenner injetou-lhe novamente material da ferida de uma paciente, desta vez com varíola humana. Depois o menino foi testado várias vezes com materiais contendo varíola humana de outras pessoas. No entanto, o menino nunca desenvolveu a doença. Após várias discussões e controvérsias médicas, a vacinação foi aceita em 1840. O governo britânico providenciou a vacinação gratuita da população com varíola bovina. A vacinação pública, embora com a varíola bovina, foi o grande legado de Eduardo Jenner,
com a epidemiologia e a saúde coletiva que tem nos beneficiado até os dias atuais. Outro personagem importante foi Louis René Villermé, médico francês que nasceu e viveu em Paris entre 1782 e 1863. Ele ficou conhecido pelos primeiros estudos sobre epidemiologia social e investigação e estatística. Foi um defensor da reforma higiênica nas fábricas e nas prisões da França, sistematizou estudos sobre a relação entre o processo saúde-doença e as desigualdades sociais, nos quais relacionava as taxas de mortalidade com o nível de renda a partir dos indicadores dos graus de riqueza e de pobreza da população parisiense. Suas principais obras foram sobre as prisões, como elas são e como deveriam ser, publicado em 1820, Anais de Higiene Pública e Medicina Legal, de 1829, e Estudo das Condições Físicas dos Trabalhadores do Algodão, Lã e Seda, de 1840. William Fair foi um epidemiologista britânico que viveu 75 anos entre 1807 e 1883. Ele trabalhou por quase 40 anos analisando as estatísticas sobre mortes e doenças ocorridas na Inglaterra e no país de Gales. Em 1840, em Londres, aplicou um modelo matemático aos registros de mortes durante uma epidemia de varíola, mostrando um gráfico dos óbitos que seguiam uma curva em forma de sino ou curva normal, na qual a epidemia apresentava uma ascensão rápida no início, com elevação mais lenta até o ápice, seguida de queda também rápida no final. Depois, em 1847, William Fair introduziu uma metodologia denominada excesso de mortalidade, ao caracterizar uma epidemia de influenza em Londres, contabilizando o número de mortes que ocorreram acima do que era esperado, com base nos óbitos normalmente registrados no mesmo período dos anos anteriores. John Snow, médico epidemiologista inglês, viveu entre 1813 e 1858. Considerado por muitos como o pai da epidemiologia moderna, se notabilizou pela investigação dos surtos de cólera e pela rejeição à teoria miasmática. Ele mapeou os óbitos por cólera em Londres entre 1848 e 1854. Constatou que a água fornecida pela companhia Southwark era coletada no rio após receber os esgotos da cidade. E a taxa de mortes das pessoas que consumiam água dessa companhia era de 5 por 1.000 habitantes, enquanto a taxa de morte daquelas pessoas abastecidas pela companhia Lambeth era muito menor, de 0,9 por 1.000 habitantes, e a água era coletada antes de receber os esgotos da cidade. Então, Snow sugeriu que a cólera era disseminada através da água contaminada pelos esgotos. Isto mesmo antes da descoberta do agente causador da doença. Com isto, ele propôs melhorias no abastecimento d'água, proporcionando grandes benefícios à saúde da população londrina, controlando a epidemia de cólera. A partir dos estudos de John Snow, as investigações epidemiológicas passaram a recomendar medidas adequadas para o controle de doenças em saúde pública. Adolph Lambert e Jacques Quetelet
foi um belga nascido em 1796 e que viveu até 1874. Teve várias ocupações relevantes, das quais destacamos o ofício de demógrafo, sociólogo e estatístico. Ele é considerado pioneiro na aplicação da estatística nas ciências biológicas e sociais. Estudou profundamente a criminalidade como produto da organização social e suas relações com as estações do ano, o clima, o sexo e a idade. Em suas discussões, ele sugeriu que a origem do crime reside na sociedade, não no indivíduo. Quem comete o crime é um instrumento que executa o que a sociedade gestou. Na área da saúde pública, apresentou uma fórmula para medir o índice de massa corporal, conhecido como IMC, o qual é utilizado até hoje pelos profissionais de saúde e é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Dentre suas diversas obras nas áreas de estatística, matemática, astronomia, economia, sociologia, criminologia e saúde pública, evidenciamos aquela que trata sobre o homem e o desenvolvimento de suas faculdades, ou ensaio de física social. Ignaz Semmelweis, médico que viveu por 47 anos, nascido na Hungria em 1818 e falecido na Áustria em 1865, ao ser nomeado assistente na primeira clínica obstétrica do Hospital Geral de Viena, verificou que a taxa de mortalidade por febre puerperal ou febre pós-parto na primeira clínica, destinada ao ensino dos estudantes de medicina, era muito maior que na segunda clínica, voltada para instruções de mulheres parteiras. Ele realizou um estudo sobre as causas da febre puerperal, comparando as atividades entre as primeira e segunda clínicas, e concluiu que, na primeira clínica, os médicos e estudantes realizavam necrópsias e não higienizavam as mãos adequadamente, infectando as mulheres ao realizarem o parto. Com base em suas conclusões, determinou que todo estudante ou médico era obrigado, antes de entrar em salas obstétricas, a lavar as mãos com uma solução de ácido clorídrico na bacia colocada na entrada da clínica. Com essa medida, a taxa de mortalidade na primeira clínica caiu 18,3% em abril para 1,9% em agosto de 1847. Mesmo assim, sua medida de higienização das mãos foi ignorada e ridicularizada pela classe médica da época. E essa prática só ganhou ampla aceitação após a morte na era da microbiologia, que ofereceu uma explicação teórica para as descobertas de Ignaz Semmelweis sobre o uso de antissépticos por cirurgiões. Louis Pasteur tem uma contribuição científica vasta e importante. Destaco aqui apenas algumas voltadas para a saúde coletiva. Nascido na França, Pasteur viveu de 72 anos, de 1822 a 1895. Ele refutou firmemente a teoria da geração espontânea dos micro-organismos e demonstrou em seus experimentos que, em frascos esterilizados e selados, nenhum micro-organismo se desenvolvia. Porém, em frascos esterilizados, mas abertos,
os micro-organismos podiam crescer. Isto consolidou a nova ciência da bacteriologia, que se baseava em técnicas comprovadas de esterilização e manipulação asséptica. Pasteur inventou o método da pasteurização para eliminar bactérias e fungos presentes no vinho, na cerveja e no leite, evitando a fermentação e permitindo maior durabilidade e maior retorno econômico para os produtores franceses. Pasteur desenvolveu as primeiras vacinas, destacando a vacina contra o antraz em animais e a vacina contra a raiva humana, salvando muitas vidas em todo o mundo. Por isso, é aceitável dizer que, enquanto Edward Jenner descobriu a vacinação com a varíola bovina, Pasteur inventou o método para desenvolvimento das vacinas. Obrigado por assistir o vídeo. Você poderá aprofundar mais os conhecimentos consultando as referências bibliográficas disponíveis na descrição deste vídeo. Não deixe de compartilhar com seus colegas e consulte o nosso canal, que tem muito mais informações sobre epidemiologias para vocês. youtube.com/@eprática. Também assista nossos próximos vídeos, selecionando um dos que estão disponíveis na tela. Obrigado.